Nós iniciamos aqui há 5 quartas-feiras atrás, falando sobre o caminho do discípulo. Abrimos em Mateus, no capítulo 16, e vimos que não era coincidência o fato de que antes de Jesus introduzir a questão do discípulo, ele tenha feito a jornada, o caminho deles passar por aquela questão que se relacionava com o fato de que eles deveriam cuidar para que no coração deles não houvesse a maldade, o fermento, o inchaço, a artificialidade, o volume não correspondente à massa real, à densidade real, que é o fermento, dos fariseus e dos saduceus, como ele, em texto paralelo no Evangelho de Lucas, diz, e do fermento de Herodes. Antes de ser discípulo, ele diz, você tem que saber que de saída não dá para levar o culto à imagem que os fariseus fazem, não dá para levar o culto à ética midiática e que é uma ética apenas de valor concentrado em si mesma, a dos saduceus, que não criam nem espírito, nem anjo, nem ressurreição e nem coisa alguma, mas comportavam-se da maneira mais sacerdotal e ritualística possível, porque o que eles queriam também era o prêmio da observação dos homens. E nem tampouco, disse ele, dá para ser discípulo ou levar no coração, para iniciar em pensar essa jornada do discipulado, o fermento de Herodes, que é aquela vontade de poder, de controle, que são os inchaços dos tentáculos das ambições, que é o fermento de Herodes. Aí ele prossegue e introduz a questão a caminho de Cesaré de Filipe, como nós já vimos, uma geografia completamente pagã, desde sempre. E vimos também que não foi casualidade que ele tenha introduzido essa questão andando na direção da geografia da paganidade, da geografia do paganismo, da geografia das multimanifestações, da geografia onde nada é homogêneo, onde cada um tem seu altar, seu nicho, seu Deus, seu credo, ou seja, ele falou no assunto levando os discípulos na direção do mundo real, como ele é, não para dentro de uma redoma, não para o claustro de uma igreja-templo, não para o clube dos salvos, ao contrário, ele falou em discipulado, falou em segui-lo, levando-os no movimento dinâmico, indo, caminhando como um hebreu, que é aquele andar desinstalado, fazedor de tendas, indo para a direção da Cesaré de Filipe, que era uma das cidades mais pagãs que podia haver dentro das fronteiras de Israel naqueles dias. Vimos que ele ensinou aos discípulos que antes de qualquer coisa, o discípulo tem que não se impressionar com o que os outros dizem. Um discípulo que anda pela cabeça dos outros jamais será discípulo de Jesus. Para ser discípulo de Jesus, tem que haver a decisão no coração de que Jesus é único, exclusivo e absoluto. O que os outros dizem é o que os outros dizem. O que os outros dizem vira religião, vira seita, vira denominação, vira doutrina, vira grupo específico, vira ênfase, vira qualquer outra coisa, mas não é evangelho. Evangelho é a totalidade do nosso compromisso e em descobrindo, discernindo, percebendo o que seja a palavra de Deus em Jesus, ir acolhendo aquilo para nós sem discussão. Vimos que quando Pedro disse, perguntado por Jesus, quem vós dizeis que eu sou? E ele disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Nós vimos que isto não nasce dentro de nenhum homem
como um produto apenas da reflexão e da mente, a menos que ele seja pagão de pensamento, e nesse caso Jesus para ele será um ídolo, apenas como qualquer outro ídolo. Aos que os façam de gesso, pau e pedra, ouro ou qualquer outro material, e há aqueles que o façam de gente. Se alguém olha para Jesus e apenas diz, eu creio que tu és Deus, mas diz isso sem que tenha havido no coração a revelação do Espírito Santo, que assente na gente o significado absoluto disso, que não significa tu és Deus do meu pedaço, que não significa tu és Deus do meu país, que não significa tu és Deus dos cristãos, que não significa tu és Deus dos que te acham legal, não significa tu és o Deus da terra, nem significa tu és o Deus da nossa galáxia, nem significa tu és o Deus das coisas que a gente possa imaginar. Significa, quando Pedro diz tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, o tamanho da loucura e da blasfêmia do ponto de vista humano era tão grande, porque aquilo significava que naquele ser que estava ali diante dele, havia o adensamento de todas as coisas pertinentes a Deus, porque Deus não é tempo, não é espaço, não é massa, não é volume, Deus é espírito. Esse discernimento, nós vimos, vem por revelação do Espírito Santo, não nasce no Monte Olimpo, Sócrates não produz, Platão não elabora, teologia alguma o fabrica. Para ser real e verdadeiro, tem que ser, de fato, trabalho e revelação do Espírito de Deus no coração do ser humano. Vimos como saber disso, receber essa revelação, não nos torna um oráculo andante da palavra de Deus. Porque o mesmo Pedro que disse essas coisas, em momentos posteriores disse uma loucura imensa pela qual veio a ser repreendido, arreda Satanás. Vimos as implicações variadas disso tudo. E também, na semana passada, nós pensamos no significado decisivo de Jesus, de em tendo visto que os discípulos tinham confessado que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, agora iniciar uma segunda etapa. Como diz lá o verso 21 do capítulo 16 de Mateus, depois dessas coisas, depois daqueles acontecimentos, claramente fazendo uma transição pedagógica, uma vez que isso estava posto, esclarecido, ele passou adiante, e ele passou adiante introduzindo a questão do convite a segui-lo. É quando ele anuncia a cruz. É quando Pedro se insurge contra a ideia da cruz. Quando Pedro tinha assimilado que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo, mas não tinha assimilado que o caminho do Cristo, Filho do Deus vivo, e de qualquer discípulo dele, era o caminho da cruz. Era outra loucura para Pedro, que ele não tinha recebido revelação do Pai, usou a sua conjectura e a sua elaboração e acabou chegando à conclusão estúpida de que o melhor a fazer seria repreender a Jesus por estar dizendo, eu estou caminhando para a cruz. Então, sabido estava que Jesus era quem Jesus era, agora precisava ficar sabido quem o discípulo era. Uma coisa é quando eu recebo revelação de quem Jesus é. Isso me salva. Isso me ilumina. Outra coisa é quando a revelação de quem Jesus é transformada no significado a respeito de quem eu sou chamado para ser. Porque na hora em que eu recebo revelação de quem Jesus é só uma questão de tempo, em sequência, ato contínuo, eu vou ter que me deparar com o fato de que saber quem Jesus demanda de mim um compromisso com quem eu devo ser, com quem eu fui chamado para ser, com quem eu sou do ponto de vista de Deus. E esse é o chamado discípulo. O discípulo não é chamado para inventar ou para entrar num caminho inumano. Ao contrário,
Ele é chamado para mergulhar no caminho mais humano que existe, que é o caminho do discípulo. O discípulo é chamado para deixar a inumanidade e a desumanidade do caminho que caracteriza a existência humana antes de um homem se tornar um discípulo. O discípulo não é o VIP da jornada humana. Não é o indivíduo que decidiu ir para a última classe do vagão que, do ponto de Deus, seja a primeira. Não. O discípulo é apenas o indivíduo que entendeu agora que, se Jesus é Deus, e se eu creio nisso, a implicação disso é simples. Eu tenho que me perguntar agora, sendo tu quem tu és, como é que eu devo ser? E a resposta é simples. Se ele é quem ele é, e eu fui feito à imagem e semelhança de Deus para ser conforme a imagem e semelhança de Deus, tudo quanto em mim não se pareça com Jesus é uma dessemelhança a ser curada. Porque o meu chamado é para a semelhança dele. É para conformação com ele. É para ir transformando a minha mente no processo, na jornada do caminho da nossa existência, olhando para ele, seguindo-o, de tal maneira que, ao contemplá-lo todos os dias, pela revelação do Evangelho, eu vá sendo transformado com a cara olhando para ele, olhando para a luz que ele é, o meu rosto vá sendo transformado na imagem do Senhor, pelo trabalho contínuo do Espírito Santo. Só que aqui no texto de Mateus, no capítulo 16, quando a gente chega aí, nós vimos na semana passada, o indivíduo descobre que o caminho para ele se tornar ele em Deus é o caminho da desistência de tudo quanto ele pensa que seja ele sem que seja ele. Que é jogar fora o self, que é jogar fora o si mesmo. Porque Jesus disse, se alguém quer ser meu discípulo, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Não foi isso que ele disse? Portanto, quem quiser salvar o seu self, perderá a vida. E quem perder o self por minha causa, achará a vida. É exatamente isso que Jesus está dizendo, porque ele está dizendo que é preciso pegar o si mesmo e jogar fora. Matar o si mesmo para sobrar eu. Discernir o que é construção do self, desse eu artificial que eu vou absorvendo, e que vou absorvendo, diz o Novo Testamento, a partir de níveis bem básicos. O self vai sendo construído a partir da nossa psicose básica. Nossa psicose básica está descrita em Romanos no capítulo 7. Qual é a nossa psicose básica em Romanos no capítulo 7? É o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer se eu faço. É constatar a minha esquizofrenia básica. Constatar essa rachadura essencial que existe dentro de mim. Constatar que eu não sou uno, que eu não sou inteiro. Que é a grande constatação humana que Paulo faz, é aquele grito, meu mano amado, super verdadeiro e carinhoso e totalmente visceral, carinhoso para conosco na medida em que ele fala a verdade, visceral pela dor com a qual ele faz aquela confissão. Desgraçado homem que eu sou, quem é que me livrará do corpo desta morte? Porque eu sou contradição. Então, a primeira coisa é a gente identificar essa
pulsão essencial que vai produzindo o self, nasce dessa psicose básica, dessa divisão, desse diabolos existencial, dessa divisão interior, dessa rachadura. Aqui. Aí, como Paulo diz que a tendência do homem natural é para o self, a tendência do homem natural é para a autogratificação, a tendência do homem natural é para se sentir forte por conquista e não por ser, a tendência do homem natural é toda esta. Se essa rachadura está estabelecida essencialmente aqui dentro de mim, no curso da minha existência, a minha tendência, naturalmente, infelizmente, é de assimilação do self. Desse si mesmo que vai ganhando valor agregado ou desvalor agregado a partir da minha própria dissonância interior, a partir da minha rachadura mais essencial, a partir da incomunicabilidade do meu ser com o meu ser. Você pensa que a gente já nasce falando consigo mesmo? Isso é uma conquista da caminhada. Na maioria das vezes nós somos só seres espasmódicos, somos espasmos, águas vivas, psíquicas. Aí vai pegando. É a vida. É só isso. Só isso. Outro nível que alimenta o self, diz também o Novo Testamento, é aquilo que é chamado de paixões da carne, que é essa psicose básica treinada pelo tempo, treinada pelo desejo, treinada pelo instinto descontrolado, vai crescendo, crescendo para se tornar viciado. A paixão da carne é o vício do desejo com soberania e supremacia sobre a consciência. Essa é a paixão da carne. Vai alimentando o self. A paixão da carne, por seu turno, se alimenta do curso deste mundo também. Que é o curso deste mundo. O curso deste mundo é a média ponderada das importâncias compartilhadas na coletividade, a partir da cultura familiar, a partir da cultura de bairro, a partir da cultura da cidade, a partir da cultura do país e a partir da cultura global para nós hoje em dia, que somos todos filhos dessa aldeinha cada vez menor. Então, o curso deste mundo vai alimentando as paixões da carne, porque o curso deste mundo estabelece o que a carne deve desejar e pelo que ela deve se apaixonar, o que ela deve possuir. Porque a carne come vaidade, a carne come o que não é, a carne é pó, volta ao pó, adora pó. E o curso deste mundo serve pó, com grifes legais. É tudo pó com grife. Pó grifado. Mas é só isso que o curso deste mundo oferece. E alimenta a carne. Aí o cara quer, ele se esforça, ele diz, um dia eu chego lá, um dia eu serei alguém. Você já viu alguém dizer isto? Um dia eu serei alguém. Ou aquele cara que diz, eu não sou ninguém. Você também já ouviu esse? Já, claro, em toda boa reunião de oração aparece esse indivíduo que diz, Senhor, eu não sou ninguém. Ora, ninguém não consegue dizer, Senhor, eu não sou ninguém. Ou a outra loucura é, um dia eu serei alguém. Se não houver um eu, jamais haverá um dia alguém. Portanto, o eu está à procura não do eu, mas do não eu. O que ele chama de um dia serei alguém, é um dia não serei mais eu. Serei essa outra coisa. De fato é isto. É o curso deste mundo que vai produzindo isto.
essas ambições que a gente nasce para cumpri-las, essas vocações de vespa. A gente nasce para ferroar, é assim que é, e vai, e vai, e vai. É o curso deste mundo. E o cara vai. Aí ele se diploma, aí ele olha no espelho e diz, puxa, agora eu sou melhor. Eu já estou lá, eu comecei a ser. Tem uns que contam assim com a maior gratidão. Graças a Deus, agora eu sou alguém. Te apresentando um relatório, um currículo vitae, um diploma, um anel, ou uma mulher, ou um homem. Agora eu sou alguém. Mas o que faz isso? O que faz a vida se tornar tão patética assim? Quem foi que disse que isto é verdade? Quem foi que disse? Mas é o curso deste mundo, e a gente vai adotando o curso deste mundo, pensando que mundo tem a ver com o tamanho do teu cabelo, tem a ver com a roupa que você veste, sem saber que mundo tem a ver com o que você pensa, tem a ver com o que você diz é valor, é vida, é significado, é conquista, é para ser alcançado a qualquer preço. Se não chegar lá, não valeu a pena. Ou parece também com aquela desculpa ao contrário, que o curso deste mundo dá para o cara, por exemplo, que morreu jovenzinho, porque fez tanta safadeza que um dia a safadeza matou ele. Mas ele era aquele tipo safado, gente boa, gostoso, bom vivant, mas estava em todas, lambendo tudo, querendo sentir todos os gostos, parecia um cão farejando a vida. Aí, pá, morreu. Aí, para dar uma desculpa para essa tragédia, muita gente diz assim, viveu curto, mas viveu pra caramba naquele pedaço ali. O que foi viveu pra caramba? Não viveu mais do que uma água-viva. Água-viva teve mais espasmos do que ele. Teve. Porque ele foi só um espasmo creu. Espasmo creu. Creu, espasmo, só. Espasmo. Mas é o curso deste mundo que fabrica esse cara. De modo que a gente vai encontrando só castelos de areia. Muito prazer, você cumprimenta o outro holograma. Cumprimento de holograma. Você já viu como todo mundo é outra pessoa quando a gente encontra? Às vezes ele é lindo, deslumbrante, cheiroso, legal. Leva para casa. Leva para casa. Você nem comer 1 quilo de sal, um saleirinho com bicho, que você já vê que é absinto puro. Você é egoísta, pavoroso, desgraçado, lindo como o diabo. Mas é o curso deste mundo que vai fazendo a gente tomar quase todas as nossas decisões na vida baseadas nessas referências do self. Desse eu que não é, que é um balão inflado pelo engano e que vai crescendo. Além disso, o si mesmo, o self, se alimenta significativamente de todas as sugestões que vêm da loucura do inferno e do diabo. Do mundo invisível, que tem gente que não quer admitir nem crer, mas é mais real do que você, e que está aqui em volta. Tem gente querendo saber de onde os extraterrestres vêm. Eu não sei, mas eu sei que o diabo é extraterrestre. Ele anda por aqui, mas vem de fora. Tem um monte de... nenhum anjo nasceu no Amazonas.
Gabriel não nasceu em Nazaré nem em Belém. Miguel não nasceu em Israel. Eles todos vêm de fora. Qualquer moçada que não seja você, eu, leão, girafa, hipopótamo ou qualquer coisa do planeta é extraterrestre. Anjo, diabo, demônio e o escambau, diriam no Nordeste. Esses poderes estão aí, com os nomes que você queira. Todos os dias aumentando o volume de engano, exacerbando no interior humano a fantasia, gerando em conluio com a produção perversa dos seres humanos os aparatos, os sistemas, os modos, as formas, as trocas, os relacionamentos mais adoecidos que se possa pensar, conceber, imaginar. É nessa direção insaciável que esse volume perverso de poder maligno anda à nossa volta. Tentando alimentar isso o dia inteiro. É essa coisa aí que Jesus diz que tem que morrer. Vocês acham ruim? Vocês acham ruim? Pelo amor de Deus. É a mesma coisa que dizer, negue o diabo e siga-me. Se alguém quiser ser meu discípulo, negue o diabo e siga-me. É difícil entender que o si mesmo acaba sendo a coisa mais diabólica no processo, porque é o si mesmo que nos descola do eu real, que tem que existir em nós para que nós sejamos, de fato, alguém em Deus. Negue-se a si mesmo. E dia a dia, tome a sua cruz e siga. Há textos que dão ênfase aqui em Marcos e Lucas no dia a dia. Dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me. O processo do dia a dia é duplo. É tanto do negar-se a si mesmo como do tomar da cruz. Porque não existe ato entre negar a si mesmo e tomar da cruz. Eu vou me negando a mim mesmo na medida em que vou tomando a cruz. E quanto mais eu tome a cruz, menos o si mesmo crescerá em mim. E quanto menos eu desejo tomar a cruz, mais o si mesmo aumentará em mim. Por isso é dia a dia, tanto uma coisa quanto outra. Não há um dia de férias para o si mesmo. O si mesmo não pode ter sossego. O si mesmo quer renascer, ele tem um poder extraordinário, ele é um rabo de lagartixa. Mesmo cortado, ele fica estremecendo lá. E se você deixar, cresce outro no lugar. O si mesmo tem que ser podado todo dia, toda hora. O si mesmo tem que ser objeto de uma confrontação diária. Porque o si mesmo existe para fazer conformação com o mundo. Conformação com o aion, com o sistema, com o espírito desse engano. O si mesmo se conecta, ele faz interface com isso de modo natural. O software dele foi programado lá, ele roda e fala em conectividade total. Por isso, o si mesmo tem que morrer. E ele só inicia esse processo quando, no dia a dia, eu tomo a cruz. Porque se todo dia eu não olhar para o self com potencial de regeneração perversa em mim, creia, ele se regenerará para o mal em mim. Se refará. Por isso é todo dia. Dia a dia equivale a não vos conformeis com este século, antes transformai-vos pela renovação da vossa mente. É um processo cotidiano. Por isso Paulo chama de culto racional.
porque é a relação da razão do Espírito, da razão produzida pelo Evangelho, da razão produzida como consciência e mente de Cristo em nós, tem que ser todos os dias uma relação dessa razão espiritual, dessa inteligência espiritual do Evangelho, perguntando, confrontando, dissecando, examinando as produções do meu ser viciado no self e não naquilo que Deus chama de eu em mim. É toda hora, porque o vício é muito grande e a gente esquece o tempo todo. É por isso que a religião é uma coisa tão confortável para a maioria das pessoas, por uma razão simples. Quanto mais religioso o indivíduo se torna, mais ele associa a experiência de Deus a um encontro como este. Então, como ele não quer ter muito tempo, ele procura logo o encontro onde ele acha que caiba tudo naquele encontro, onde dê para ele plantar bananeira, virar lagartixa, dançar como um pai de santo convertido, um encontro que dê a ele a chance de ver todos os milagres, ainda que sejam fajutos, de ouvir todos os gritos, que tem até anja dançando no palco e trombeta trocando, que é para ele ter um pacote de 2 horas de presépio de Deus e ir embora dizendo, bom, eu acho que eu tive a minha experiência com o sagrado esta semana. E assim, ele não precisa, dia a dia, negar-se a si mesmo, tomar sua cruz e seguir. Porque ele transferiu isso tudo para esse pacotão, para esse presépio de outras ilusões do mundo. Isso aí é tão ilusão do mundo quanto o mais alienante show que a Broadway possa possuir, que a Broadway jamais venha produzir. É esse do presépio, do palco, que ainda envolve Deus na história. Tudo que envolve Deus, não sendo verdade, é um engano pior do que qualquer engano dito em nome do diabo. Eu vou repetir para vocês não esquecerem nunca mais. Tudo quanto envolva Deus, o nome de Deus, não sendo verdade, é engano pior do que o pior engano feito em nome do diabo. O pior engano não é o do diabo, o pior engano é o do diabo feito em nome de Deus. E aí o cara entra numa dessa, confunde o convite para seguir a Jesus todo dia, com frequência a algum lugar onde ele tem essa experiência de catarse no presépio, e sai dali dizendo, eu acho que encontrei o sagrado. Me deu uma arrepiada danada aquela coisa. Naquela hora, então, eu vibrei. E aí ele fica isento de ter que, dia a dia, olhar para dentro de si e ver a montanha, o Everest de si mesmo a ser jogado fora. E o tomar da cruz a carregar. Aí você diz, bom, semana passada você já falou bastante do si mesmo, hoje você já falou alguma coisa também do si mesmo. Eu poderia ficar falando muitos dias sobre o si mesmo, mas não dá tempo. A questão é, se o si mesmo tem esses contornos que você descreveu, e a cruz? Porque se é para negar o si mesmo e tomar a cruz equivale, estranhamente nisso, e paradoxalmente, para a cabeça da maioria dos cristãos, a cruz equivale ao eu purificado, santificado, justificado em Deus. Tomar a cruz é largar o si mesmo para tomar eu em Deus. O que é a cruz, no fim? Ora, a cruz é uma cadeira elétrica. A cruz é uma forca. A cruz é uma guilhotina. A cruz é um aparato de morte. A gente, porque a cruz se relaciona com Jesus de Nazaré
e com os 4 evangelhos e com as narrativas da nossa salvação, a gente até transformou a cruz num aparato que foi assim concebido nos céus. Deus disse, deixa eu fazer uma cruz. Aí pegou, antes de criar o mundo, criou 2 pedaços de pau e fez uma cruz. E botou antes dos tempos eternos uma cruz lá. A gente fica sempre pensando que quando a Bíblia fala do cordeiro imolado, é porque a primeira criação de Deus foi um cordeirinho, um carneirinho. Fica até como se um indiano dissesse, a primeira criação de Deus foi um elefante. Foi um cordeiro, a gente imagina lá atrás o cordeiro. Lá atrás o cordeiro. Lá. O cordeiro. E a cabeça da gente vai funcionando sempre com essas categorias. E aí vem para a cruz. A gente esquece que, em primeiro lugar, a cruz é um instrumento de execução. Ponto. Foram os romanos que a inventaram como instrumento de execução, pelo menos para o nosso conhecimento ocidental. Mas se fosse hoje, Jesus diria o seguinte, quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cadeira elétrica e siga-me. Tome a sua sentença. Não tenha medo do que os mundos chamam morte. Não fuja do que o si mesmo chama de anulação, porque é justamente aí, nesse lugar cruz, na dimensão existencial do seu ser, que reside você. Se você não tiver a coragem de, antes de tudo, pensar que a cruz é a sentença de morte de si mesmo, que a cruz é a declaração e é o compromisso da vida com a vida que é e não com a vida que aparenta ser, não há nem como a gente começar o caminho de tomar a cruz. Agora, a cruz, a minha cruz, do ponto de vista conceitual do significado que Jesus estava dizendo, como tomar a cruz, é exatamente o que a cruz significava para ele, com a diferença apenas de que as implicações da cruz dele eram cósmicas e as implicações da minha cruz são todos os benefícios que vêm da cruz de Jesus para mim e o benefício de viver eu mesmo todo dia em obediência ao mesmo princípio, de tal modo que eu vá me tornando um eu construído em Deus. Agora olha aqui para mim. Se a minha referência de cruz é a cruz de Jesus, exceto pelo fato de que a dele salvava todos os homens e todas as coisas, e já estava pré-ordenada desde antes dos tempos eternos, e a minha é um chamado existencial para ser, no entanto, assim como era dele, assim é a minha. Começa tudo com aceitar o fato de que eu morri para o mundo e o mundo morreu para mim. Isso é tomar a cruz, é o que Paulo diz, escrevendo aos Gálatas. Qual é o mundo que morreu para mim? É o Oceano Atlântico? É o Pacífico? É o Mediterrâneo? É o Rio Negro? É o Lago Paranoá? É a natureza linda e maravilhosa? É o encontro bom com o ser humano? É o beijo sadio, o abraço gostoso, o encontro verdadeiro, o amor que seja amor? Não. O mundo que Paulo diz que morreu para mim em Cristo é o mundo do si mesmo, que é o diabo, como eu descrevi há pouco. Então, para que inicie esse processo de eu deixar que o si mesmo vá morrendo e matar o si mesmo, negar o si mesmo, eu preciso ter um eu. Porque quem quer ser meu discípulo, diz ele, tem que querer.
E em querendo, tem que negar-se a si mesmo, o que implica numa vontade pessoal dupla. Uma que diz eu quero e a outra que faz. Negar a si mesmo. Portanto, não existe nenhum eu implicado nisso aí. Existe algo que, não sendo eu, parece que quer ser eu e faz tudo para ser eu sem ser. É essa coisa que eu tenho que ter dupla vontade de fazer morrer em mim. Tomando a cruz, que não é diferente da de Jesus. Olhem a cruz de Jesus. Ele foi levado e crucificado. E ele olhou ali de cima e viu as pessoas cumprindo aqueles ritos da morte, os soldados romanos, fora os soldados romanos, os que falavam um monte de bobagem sem saber de nada. E ele disse, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Tomar a cruz não é só aceitar essa sentença de morte como Jesus, que ainda nem tinha chegado na cruz quando disse o que disse, em Mateus 16, e já ia andando sabendo o que é, mas à medida que vai encontrando a experiência factual dela, e discernindo quais são os elementos da cruz de Jesus presentes na minha. Tomar a cruz, minha gente, significa, sabe o quê? Entre outras coisas, em discernindo que o mundo é o mundo, que é ilusão e que é engano, em discernindo que o meu self é produzido pelo amontoamento desses volumes de ilusão, discernindo tudo que a gente já discerniu, quando a gente encontra a estupidez, quando a gente encontra o ódio gratuito, quando a gente encontra a antipatia que não se explica, quando a gente encontra a disposição canina do outro de fazer mal, quando a gente encontra a alienação organizada para produzir algo malévolo, como liquidar alguém, quando a gente encontra a associação da estupidez produzindo um volume enorme de loucura da nossa volta, que foi o que Jesus viu ali, quem toma a cruz começa a olhar essas coisas e dizer, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Se o meu discipulado não puder começar por, em entendendo o que não é, podendo agora discernir o que é, e em discernindo o que é, não puder me posicionar assim, dizendo, eles não sabem, não é, pela tua graça eu sei, eu vi, eu sei o que é. Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ninguém toma a cruz na prática como benefício que se transforma em vida, para além do perdão que se recebeu originalmente em Cristo. O passo seguinte é quem recebeu esse perdão, perdoa. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Discípulo que não perdoa, não é discípulo, nunca será. Isso não é brincadeira não, gente. Podem levantar e ir para casa. Não tem conversa, não dá para prosseguir. Se a cruz, se o tomar da cruz não começa com eu sei que estou perdoado, isso é o que Jesus fez por mim, e agora? O que fica? Fica o meu caminho de cruz como ele na terra. E então, estender essa consciência, essa luz, esse discernimento e dizer, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, não dá nem para começar o caminho do discípulo. Se não puder haver perdão, não dá para ver passo algum nessa vereda de seguir Jesus. Começa assim. Você quer ser discípulo? Ao invés de você ficar brigando com o centurião,
xingando Pedro, lá da cruz. Desgraçado, me deixou! Frouxo! Está na casa de Caifás, vão atrás dele, não é homem não! Judas sem vergonha! Tu vai para os quintos dos infernos! É o Jesus crente. É o Jesus crente, está aqui. Carregando a sua cruz. Seu bando de maricas, andaram comigo 3 anos, 1000 promessas, não sobrou um, só o Joãozinho, ainda está aí do lado da minha mãe, escondido na saia dela. Graças a Deus por Madalena. Está por aqui. Mas tu, centurião, está desgraçado. Vai queimar no inferno, você, César e todo mundo. E vocês, seus fariseus, ouçam bem meu último grito. Eu bem queria dizer, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, mas agora eu vou dizer, esse templo vai cair. Isso é o Jesus crente na cruz. É. Ridículo assim é que a gente é. Sou discípulo, sim. Desgraçado. Eu estou aqui. O cara até se oferece para ser Cristo em praça pública. Ele só não quer viver o Evangelho. Em praça pública, crente topa tudo. Ele só não quer viver o Evangelho. Olha as implicações da dimensão da cruz. Entender que tudo é ilusão, entender que o centurião está iludido, que Pedro está tomado pelo seu si mesmo, coitado, que Judas foi enganado pela desgraça, que os que estão à volta são todos os alienados, mecanizados pelo fluxo de acontecimentos que os levam de roldão, porque eles são só seres que vão no espasmo e não tomaram consciência das coisas. E justamente por isso, poder dizer, sinceramente, sem fingimento, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Começo, portanto, também dizendo que nenhum verdadeiro discípulo de Jesus deseja o inferno para ninguém. Porque quem diz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, está intercedendo pela salvação de todos os alienados, de todos os perdidos, de todos os obturados, de todos os cegados, de todos os encabrestados e marionetados dos homens, da vida ou do inferno. Pai, perdoa esse contingente, qualquer um. Porque se eles soubessem, eles não estariam fazendo isso. Como Pedro veio a dizer depois, porque se tivessem sabido quem ele era, não teriam crucificado o Rei da Glória. Pai, perdoa-lhes. Tomar a cruz significa perdoar o engano do mundo também. Porque enquanto a gente não perdoa o engano do mundo, a gente não fica livre do mundo como sedutor da alma da gente. O si mesmo, o self, vai sendo vencido e anulado e negado quando eu perdoo o engano do mundo e o meu próprio. Quando eu não tento mais justificar o meu engano, nem o tempo que eu perdi, nem as minhas loucuras, e nem, quem sabe, melhorar um pouquinho o inferno desse sistema que jaz no maligno. Ao contrário, o discípulo perdoa o mundo. E quando ele perdoa o mundo, ele vai se libertando das pulsões que o mundo, a carne, tudo que hoje aqui eu já descrevi na primeira meia hora, deixaram fomentando, formando a construção artificial desse eu que não é eu, que é o si mesmo. Portanto, quando alguém chega e diz,
Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, sinceramente faz isto, esta pessoa está de fato desenraizando o poder que esse mundo de ilusão, de engano, esse sistema de trocas loucas já teve sobre mim. Eu estou tão livre que perdoo. Perdoo, está perdoado. Não adianta dizer que toda mulher é safada e que todo homem é canalha. Não adianta dizer que todo político é corrupto. Não adianta dizer que todo pastor é ladrão. Não adianta dizer que toda religião quer dinheiro. Não adianta ficar passando a vida inteira denunciando essas coisas num denuncismo que apenas me vincule a elas de maneira profundamente atávica, de modo que quanto mais eu as denuncio, mais eu lembro delas, mais eu falo delas, mais eu me alimento delas, mais eu existo por causa delas, mais eu me torno elas mesmas. Para eu ficar livre, isso tem que estar perdoado. Aí começa a liberdade do discípulo, quando ele perdoa. Perdoa até o si mesmo. Ele negou com tanta lucidez o si mesmo, que ele nem briga mais com o si mesmo virou nada. Por isso ele não precisa ter um testemunho. Testemunho é o si mesmo falando. É a volta do si mesmo. É o testemunho. Oh, vamos nos reunir para ouvir o si mesmo. Aí vem o si mesmo. Oh, meus irmãos, eu. Mas graças a Jesus eu não sou mais assim. Aleluia. Eu agora não sou assim, eu agora sou assim. Que é basicamente a mesma coisa. Joe sou Joe. É mais ou menos isso. Joe sou Joe. É a mesma coisa. Para começar, para o si mesmo ir virando nada, o discípulo tem que perdoar o mundo e o si mesmo, e não fazer do si mesmo o seu testemunho, fazer do eu em Cristo a sua afirmação de vida. Os testemunhos dos crentes são quase todos desfiles do panteão do si mesmo reavivado. E quanto mais o si mesmo tiver sido safado, melhor é o testemunho. Si mesmo comportado não converte ninguém. Tem que ser um si mesmo para gerar um outro si mesmo, só que agora é um si mesmo gospel. Continua tudo no si mesmo. E o sintoma é que o cara diz, agora eu era do mundo, eu não sou mais do mundo, eu não canto mais música do mundo, eu não vejo o mundo, eu não sei o que do mundo. Ai, meu Deus, o mundo. Tudo agora é gospel, aleluia, aleluia, aleluia. E se for gospel ele odeia, se for gospel ele mata, se for gospel ele faz qualquer coisa. Gospel vale tudo. Aleluia. E quanto mais reativo ele diz que é o mundo, mais do mundo ele é. Porque só fica livre do mundo quem diz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E esse está livre. Centurião não tem mais poder sobre ele. Ninguém vai ter. A lança do centurião pode até doer. Não doeu em Jesus porque ele já tinha morrido. A chicotada dói, tudo dói, mas o centurião não tem poder de me fazer tornar-me escravo dele pelo ódio que eu a ele devote. Ele está perdoado, ele não sabe o que ele faz, coitado. E eu é que estou livre. Chicoteado e livre, desprezado e livre, seja como for, livre. Tomar a cruz é não ter nenhuma dificuldade ou vergonha de negar a nossa humanidade em nenhuma das dimensões dela.
Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Tomar a cruz é ter a coragem de fazer salmos para Deus com a verdade do nosso ser. O salmo que Jesus estava citando era o 22, que ele fez salmo dele. Porque a experiência dele naquela hora era a experiência do desamparo. O discípulo não tem que convencer Deus com a mentira. Não tem. O discípulo afirma a verdade. Meu coração está profundamente triste até a morte. Deus meu, por que me desamparaste? O discípulo não tem medo de falar com Deus. Ele vai crescer a ponto de não ter mais nem este assunto, mas faz parte da viagem da consciência. Porque no tomar da cruz, a gente vai experimentar a experiência e o significado da impressão do desamparo. Ninguém vai fugir disso. Assim como não há um tomar de cruz, nem um caminho de discípulo que vá vencendo si mesmo e gerando esse eu fortalecido em nós segundo Deus, que não ande pelo perdão, que não comece perdoando a vida. Também não haverá nenhum caminho consequente se houver negação da realidade da existência. Quando dói, dói. Eu não preciso dar uma topada e dizer: que cócega gostosa, Jesus! Que maravilha essa unha arrancada! Oh, glória! Ai! Cada pregada que deram nele, ele não sorriu. Jesus tivesse recebido o dom de sorriso na cruz, os evangélicos. Sim, a bênção de Toronto. Outra! Pelo amor de Deus, era. Ai! Dói, dói. É. O discípulo tem que saber que ele, tomando a cruz, vai passar por caminhos solitários, de desamparo, vales de sombra da morte, perplexidades. Vai encontrar o absurdo na cara dele. Vai sentir, às vezes, tanta dor. Ou vai ficar tão chocado com o absurdo. Ou vai ver tanta loucura. Ou vai se sentir tão impotente em alguns momentos, que o coração dele vai dizer: Pai, por que tu me desamparaste? Deus meu, Eli, Eli, lema sabachthani, por que tu me desamparaste, Deus? Não se faz um discípulo sem a jornada do desamparo. Que é quando o cara aprende a amar a Deus por nada, a servir a Deus por nada. Ele não está dizendo não a Deus porque eu estou desamparado, ele está falando com Deus. Deus meu, por que tu me desamparaste? Mas é uma conversa entre gente que se vê, que se enxerga, que se sabe. É só uma perplexidade do pequeno ante o volume das coisas. Esse dia, esses dias, essa vereda, nunca deixa de existir no caminho de um discípulo. E faz parte do tomar a cruz e de continuar seguindo. Eu vou parando por aqui hoje. Nós temos mais 5 outras palavras dessas declarações para seguir na quarta-feira que vem e vamos continuar sobre a cruz, porque eu ainda nem comecei. Vamos ficar em pé, então. Quero recomendar a vocês todos que estão aqui a chegarem em casa hoje, amanhã, depois, qualquer dia, a irem lá naquele link, reuniões com o Caio, que são essas reuniões de quarta-feira aqui, já estão
As 4 reuniões anteriores sobre a jornada do discípulo já estão lá. Eu queria que para quarta-feira que vem, esse fosse o dever de casa. Para quem está aqui e para aqueles que estão vendo lá na VMV-TV em qualquer lugar da Terra. Que assistissem, baixassem no On Demand. O Chico botou isso lá, ele e o Edivaldo, ontem, hoje, eu vi lá, já está tudo posto. Baixem em casa, assistam sozinhos com o grupo, para que eu não precise ficar fazendo essas recapitulações que eu faço apenas porque eu sei que a maioria deu uma boiada, ou então tem muita gente que só está hoje aqui, não estava no anterior, e eu fico com pena de quem não sabe o que está fazendo. Então, vá lá, baixe, aproveite, está disponível, um cliquezinho, toque de computador, um bloco, você vê, pelo amor de Deus. Se você não puder fazer isso, nem comece a ideia de ser discípulo. Não consegue nem ali abrir, botar o dedo, dizer eu quero aprender e formar um corpo desse sentido dentro de mim. Se não houvesse interesse, que interesse haverá para o que mais? Eu peço mesmo dos que estão vendo em casa para que a gente se atualize e na quarta-feira que vem eu possa já começar de onde eu parei, tá bom? Para isso é importante que ou você não deixe de vir, ou em não vindo, vá sempre a VMV-TV e se atualize, para que a sua chegada aqui já chegue pronta. E eu prometo que da quarta-feira em diante vai ser assim, quem beijar, beijou. Quem não beijar, só beija na VMV-TV, tá bom? Porque eu não vou fazer mais recapitulação. Tá certo, meus irmãos? Olha só, quero pedir ajuda a vocês hoje de uma maneira muito especial. Nós estamos precisando terminar as coisas aqui, mas tem faltado muito dinheiro nas últimas 2 semanas. Eu estou aqui quase que enrolando os homens. Sim, fazendo... Porque não tem dinheiro para fazer aquisição de material, portas, janelas, telha, para terminar tudo, arrumar esse negócio e acabar, porque a gente vai partir para outra. Eu não vou nem dizer qual é ainda, mas se Deus quiser, nós vamos partir para uma outra empreitada. E de um outro lugar, vamos marcar, se Deus quiser, um outro lugar, com uma presença aberta a todos. Esse aqui é o nosso canto de ensino da palavra para um grupo pequeno. Domingo a gente está lá no La Salle, a gente está aqui na quarta durante outros dias, a utilização aqui vai aumentar bastante, mas eu tenho visto, eu não sei se o Senhor vai confirmar isso, mas se confirmar, será um lugar aqui na orla extremamente interessante, amplo, dentro da água mesmo, quase 100 mil metros quadrados, para a gente fazer uma coisa não para nós. No caminho da graça não existe esse negócio do para nós. Tem que ser para todo mundo. E nesse lugar a gente quer fazer um parque ecológico maravilhoso, onde a gente também vai estar ensinando a palavra, mas é para todo mundo. É uma coisa bem gostosa. E a ajuda é para você, com toda liberalidade, consciência, participar. Porque da minha parte eu estou fazendo tudo com o melhor coração, no desejo de ver testemunhos visíveis da graça se manifestando também à percepção superficial dos homens. Enquanto isso o Evangelho vai entrando. Enquanto a gente vai, enquanto a gente vive. Tá bom? Eu vou, antes da gente orar, eu vou pedir que nós cantemos um louvor gostoso, uma canção, e enquanto isso, quem desejar trazer a sua oferta, traga e coloque aqui no translucilácido, eu vou colocá-lo aqui bem à frente. O que a gente vai cantar, Jack? Vamos cantar essa aqui. Qual? Vem o Senhor oferta de amor, sacrifício, quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Pra te adorar,
irmãos? Legal. E muito bom. Queria registrar a presença do meu querido amigo Adãozinho amado, que já esteve com a gente em Israel 2 vezes, a última vez ano passado. A primeira vez ele foi num grupo com a Négia, a Dora e vários irmãos queridos aqui do caminho. E da outra vez ele foi apenas comigo, a Adriana e 2 amigos, e ele foi, e 2 cameramen, ele foi trabalhando como cameraman, ajudando a gente. E com todo carinho, de modo que ele é uma pessoa muito amada, e agora ele está, a esposa dele trabalha no Itamaraty. Então nessa eles já estiveram na Inglaterra, na Rússia, em Moscou, agora na Cidade do México. Mês passado ele me falou que estava mudando para a Finlândia, para Reykjavik, não é isso? Reykjavik. Helsinki, para Helsinki, é isso. Reykjavik Islândia, Helsinki. Então, está lá, assim, no mundo, no castelo do super-homem, no Polo Norte. Você voa sobre a Groenlândia, agora já nem tanto, né? Está derretendo tudo, mas eu voei muitas vezes sobre aquela região do mundo ali, dá aquela sensação de você estar vendo pôr de sol surrealista, amanhecer, porque é tudo branco, neve, aqueles picos. É uma loucura o que se cria de refração, de cor, de fragmentos de cor em lugares como aquele, né? Mas, ao mesmo tempo, tem aquele cinza para quem está embaixo, que é uma coisa pesada. Para muita gente é difícil. Eu gosto. Eu amo uma nevezinha, eu não tenho nenhum problema com frio. Se isso aqui gelasse mais uns 10, 15, 20 graus, vocês podem ter certeza que minha produtividade deveria aumentar umas 3 vezes. Porque o calor me derruba que vocês não têm ideia. Eu vou fazendo no peito e na raça, mas o calor não é brincadeira. O frio me rejuvenesce, que é uma maravilha. Eu estou até louco para ficar frio aqui. Daqui a mais um mês vai estar começando a ficar frio. Vocês vão ter que vir para cá assim, bem agasalhados, que aí eu vou estar sentindo o melhor do clima. Então, Adão, bem-vindo, meu irmão. Deus te abençoe. Vamos orar juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, leva-nos em paz. Que nenhuma palavra tua se perca no nosso coração. É o que eu te peço para mim e para cada um dos meus irmãos aqui ou em qualquer lugar onde esta palavra esteja chegando. Em nome de Jesus.